E agora no Jornal Brasil Atual nós vamos conversar com o advogado e professor de Direito da Universidade de Fortaleza, a Unifor, professor Marcelo Uchoa, que também integra a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, a ABJD, no Núcleo Ceará. Professor Marcelo Uchoa, muito bom dia, mais uma vez obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual, bem-vindo. Bom dia, Rafael, é uma honra sempre participar do Jornal Brasil Atual. Estou à disposição aqui da nossa comunidade da Rede TVT inteira. É um prazer. Prazer é nosso também. A gente começa falando do Jair Bolsonaro, o professor que definiu os 2 nomes de ministros para vagas do Superior Tribunal de Justiça. O Messoud Azulay Neto, atual presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, e também do Paulo Sérgio Domingues, que é desembargador do Tribunal Regional Federal da 3ª Região. Eles agora precisam ser sabatinados pelo Senado para poder se integrar à corte. Mas de acordo com a colunista do UOL, a Juliana Del Piva, a escolha demorou mais de 2 meses por conta de uma resistência do ministro do Supremo Tribunal Federal, Cássio Nunes Marques, ao nome do desembargador Ney Bello, que era uma das opções favoritas do presidente da República. Para fazer a sua vontade, o Nunes Marques fez chegar ao Bolsonaro um aviso. Se o nome de Bello, do TRF1, fosse o indicado, ele romperia com o governo. E aí, professor Marcelo, não consigo fugir dessa imagem, desse bordão. Pode isso, Arnaldo? Pode não, Rafael. Na verdade, essa reportagem ela apresenta mais um escândalo, né, nos bastidores, né, das instâncias de governo do país. E de fato, se isso aconteceu, que foi o desembargador Ney Bello, né, dizendo nas redes sociais que foi preterido em função de um veto do ministro Nunes Marques, significa algo muito, eu não digo nem estranho, né? É um escândalo de proporções inimagináveis no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Porque pior do que o ministro Nunes Marques votar contra os interesses do presidente da República, segundo ele disse, né, caso não fosse contemplado nas suas indicações, é ele brincar com a justiça, porque eventualmente ele poderá estar praticando injustiça para desfazer para contrariar uma decisão que não lhe contemplou. É um absurdo total, isso não existe. Isso não existe, já não bastasse esse jogo de poder de ministro do STF indicar ou recomendar ou anuir ou desautorizar nomeações para o STJ, você chantagear com julgamentos, né? Isso realmente fere qualquer pressuposto legal previsto para a magistratura na Constituição, na Lei Orgânica da Magistratura. Cabe inclusive impeachment do ministro Nunes Marques, caso eventualmente isso tenha acontecido. E eu não acredito, não duvido que tenha acontecido, porque os fatos demonstram que o que aconteceu efetivamente foi que foi nomeado um outro candidato à vaga do STJ. Nós não estamos falando aqui dos méritos de cada um, a gente está falando aqui das entrelinhas, né, do jogo político. Pois é, professor, eu queria exatamente questionar o senhor sobre essa possibilidade de impeachment. Nesse caso, quem pode pedir o impeachment? Olha, o impeachment pode ser solicitado pela Procuradoria, ele pode ser citado ele pode ser cobrado, requisitado pelo STF, e ele é previsto na lei do impeachment, no artigo 39, para o ministro do Supremo Tribunal Federal, quando o ministro do Supremo Tribunal Federal procede de modo incompatível com a honra e a dignidade e o decoro das funções, que seria o caso concreto, né? Não está dentro do decoro de um ministro do Supremo Tribunal Federal brincar com uma coisa tão séria como o julgamento. Você não pode julgar a favor ou contra o presidente Bolsonaro ou quem quer que esteja na presidência por gostar ou não gostar. Você tem que julgar de acordo com a Constituição e de acordo com a Justiça, né? E no mais uma chantagem também entre poderes, né, que também acaba intervindo numa
numa competência do presidente da República, que é fazer as suas nomeações, né? Que seguirão agora para sabatina no Senado. Então, isso pode ser feito, pode ser enquadrado como crime de responsabilidade, sem dúvida alguma. Agora, se você me pergunta se eu acho que será enquadrado e se isso será buscado, eu acho que não. Acho que já está mais ou menos constituído na história, né, do jogo de poder do Brasil essa certa tolerância, né, com a participação de membros das altas cortes nos processos de indicação e nomeação de outros ministros de cortes superiores. Pois é, mas de qualquer forma, né, professor Marcelo Uchoa, essa sabatina só deve ocorrer depois das eleições, porque se fosse antes, provavelmente a oposição ia sapatear em cima do governo Bolsonaro diante de uma denúncia como essa. Mas eu queria fazer um questionamento ao senhor, porque muitos dos nossos ouvintes, das nossas ouvintes, ficam em dúvida. Qual é o papel do STJ e qual é o papel do STF? O que diferencia cada uma dessas cortes, professor? O Superior Tribunal de Justiça, ele é a principal corte, ele teria, né, como função ser a corte mais alta da jurisdição ordinária do país, né? Ele julga em matéria de recurso aquelas ações que vão seguindo pela via difusa, né? Já o Supremo Tribunal Federal deveria ter uma competência mais constitucional, né? Acaba que, pela questão do Poder Judiciário brasileiro sempre ter atribuído ao Supremo Tribunal Federal muita força, ele acaba recebendo também, por vias de recurso extraordinário, certas matérias que são de jurisdição comum, além das competências constitucionais. Mas o STJ é, sem dúvida alguma, a principal corte de justiça, digamos assim, aquela que unifica os julgamentos, aquela que unifica as decisões dos mais diversos tribunais do país. Então, nós estamos falando aí de um escândalo de altíssimas proporções, né, que toca no centro da discussão judiciária nacional. Gravíssimo. Agora, se acontece no STJ, imagine aí, Rafael, o que não deve acontecer nas indicações para os tribunais regionais, nos tribunais de justiça, como isso não deve acontecer, né, ao largo, né, do olhar de toda a sociedade. É escandaloso, realmente. Pois aí eu fico pensando, professor Marcelo Uchoa, os pares, né, do Cássio Nunes Marques no Supremo Tribunal Federal, eles devem estar dando pulos de 0,5 metro de altura no mínimo, né, diante dessa esculhambação, né? Olha, eu acho que é uma mistura de vergonha e uma mistura também de sentimento de incapacidade de reação e de indignação nesse momento. Porque quando você vê a principal corte de uniformização de interpretação legal do Brasil tendo os seus ministros escolhidos dessa maneira, né, sob chantagem, né, de um ministro do Supremo Tribunal Federal, porque por uma razão pessoal não gosta, né, de uma indicação, é um desrespeito, né? Sem falar que houve uma lista que foi desatendida, né? Os ministros do Superior Tribunal de Justiça escolheram nomes, né? E no final aquele que, salvo engano, escolhido não teve mais votos do que o outro. Isso aí ficou uma situação secundária, porque de qualquer maneira o presidente pode, dentro daquela lista, escolher, talvez não seja o mais ético, mas é possível. Agora, desatender por essa razão, né, de não gostar pessoalmente, e o presidente da República também, né, se submeter a uma chantagem. Nesse caso em específico, o que não deixa de ser um tiro no pé, né, Rafael, porque o presidente da República, que nomeou o Nunes Marques, né, o fez e fez questão depois de dizer que estava indicando o ministro dele, né? Então, na verdade, é um pouco não, né? É uma traição, né? Se isso tiver havido. Agora, também se ele romper com os julgamentos na esteira do que pensa o Bolsonaro, não é ruim não, viu? Porque o Bolsonaro tudo que faz é para prejudicar o povo brasileiro.
Então, divergir para contemplar os interesses da população, eu até recomendo, eu torço por isso. Tá certo. A gente está conversando com o professor Marcelo Uchoa, advogado, professor da Universidade de Fortaleza, a Unifor, professor de Direito na Universidade de Fortaleza, também integrante da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, a ABJD. Agora, professor Marcelo Uchoa, vamos falar de outra situação que, digamos assim, seria curiosa. O Centrão quer criar agora uma PEC, né? Quer apresentar uma PEC para a criação do cargo do senador vitalício, que seria uma forma de blindar Bolsonaro de futuros processos na área criminal. Inclusive, já começa a circular as informações, vazando as informações de que Bolsonaro anda à beira de um ataque de nervos, quando ele percebe que a derrota está cada vez mais próxima e que a cadeia cada vez mais próxima também dele e de vários integrantes do seu governo e de sua família. Como é que o senhor avalia essa ideia do Centrão de criar um senador vitalício? Eu estou vendo aqui, Rafael, você está me perguntando, eu estou olhando aqui no meu celular, porque eu escrevi no jornal O Povo de Fortaleza, em 18 de fevereiro de 2002, então nós estamos falando aí de 20 anos, um texto chamado Golpe do Senado Vitalício. Naquela época, se cogitava, já o Centrão, né, mas em apoio ao Fernando Henrique Cardoso, a criação deste cargo, mas muito mais por uma questão como é que eu posso dizer, de querer se valorizar, de querer ser importante, de vaidade, né? Nesse caso específico, para uma blindagem, né, de responsabilização em diversos crimes que são atribuídos ou que serão atribuídos ao presidente Bolsonaro. Por que é errado isso hoje e por que já era errado em 2002? Primeiro, porque isso não está previsto na Constituição originariamente. Aí você diz, não, mas é uma proposta de emenda constitucional, é possível reformar a Constituição? Sim, mas acontece que isso muda também um pouco a filosofia do próprio Senado Federal, que é fazer uma representação paritária das entidades, das unidades da federação. Então, nesse caso, vamos estabelecer o Senado vitalício. Significa dizer que algumas unidades federativas terão mais senadores do que outras, né? Por outro lado, por que este senador vitalício ganharia este cargo sem ter passado pelo crivo das eleições específicas do Senado, como todos os demais senadores? Então, se o Bolsonaro imagina que mereça ser senador depois dessa experiência terrível como presidente do Brasil, desastrosa, que ele se candidate, né, a senador e seja eleito. Agora, para isso ele tem que ter direitos políticos. E eu acho realmente muito difícil ele manter esses direitos políticos, porque ele tem muito a responder, já teria a responder do ponto de vista da responsabilidade enquanto presidente, mas enquanto crime comum também. Ele vai ser muito buscado, né, pela justiça, não tem a menor dúvida. Se ele, por acaso, conseguir ver aprovada uma PEC dessa natureza, que é um escândalo imoral, ainda assim, Rafael, eu acho que ela não poderia valer para os presidentes passados, apenas para os próximos presidentes. E ainda assim não livraria a família dele, que se os crimes dele não foram cometidos apenas por ele, né? Os crimes dele foram cometidos por um núcleo muito aproximado. Então ele não fique pensando que ele estará livre das rédeas da justiça, porque realmente ele deu muito motivo para ter que responder. Professor, eu não posso me furtar pedir um comentário do senhor curtinho, mas com a decisão do Luciano Bivar do União Brasil de apoiar o ex-presidente Lula, como é que fica agora o Moro lá no Paraná? Ele vai fazer campanha para o Lula à presidência da República? A legislação muda muito, né? Mas até eleitoral, mas até quando eu acompanhei, você tinha que ter uma verticalização, né? Lá na base você tem que
cumprir com as definições partidárias. Eu não sei qual é a situação do Moro, né, Rafael? O Moro é um incoerente na sua própria natureza. Na verdade, o Moro, meses atrás, estava em outro partido, né? E buscando outro domicílio. Quer dizer, ninguém sabe mais o que é o Moro, de onde ele é, o que é que ele pretende, qual é a bandeira dele, nem por que ele luta. Só sabe que ele também está buscando aí uma forma de conseguir uma imunidade, né? Nesse parlamentar. Mas eu também estou muito confiante de que ele irá perder essas eleições, que ele, por qualquer que seja o partido, com quem ele se afine ou não. Eu acho que o povo brasileiro vai dar um recado muito grande ao Moro, por tudo que ele representou de negativo e por tudo que ele ajudou a desconstruir esse país. Lembrando que, se não fosse o Moro, nós não teríamos sequer discutido a primeira parte da nossa entrevista aqui, que tem a ver com Jair Bolsonaro e Nunes Marques. Está na conta do Moro toda a desgraça que vem acontecendo no Brasil nos últimos anos. Quero agradecer a participação do advogado, professor de Direito da Universidade de Fortaleza, professor Marcelo Shoa, que também integra a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, a ABJD, Núcleo Ceará. Professor, mais uma vez, muito obrigado. É sempre um prazer contar com a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Forte abraço. Até uma próxima. Eu que agradeço, Rafael. Um forte abraço a todo mundo, ao Glauco, a Narrama, a Marilu. Um beijo especial a toda a comunidade do Jornal Brasil Atual, que eu adoro e que me orgulho muito de participar. Tudo de bom. Um abraço. Agora são 8h19. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos em seguida. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.